Policlínica da Alma, fizemos a nossa última reunião de alinhamento na última segunda-feira. Gente, pensa num dia em que Deus vai trazer um bálsamo sobre sua vida. Eu queria que toda a nossa igreja fizesse, todos fizessem. Muita gente dá desculpa, não posso por isso, por aquilo, por causa de trabalho, por causa de TCC, por causa de filho, por causa de pai, Não dê desculpas. Não só uma ferramenta preparada de Deus, é um bisturi muito bem afiado, assim, para tocar com amor, anestesiadamente na tua ferida e te curar. Jesus veio para cura, veio para buscar doentes, Ele não veio para buscar perfeitos. Todos nós temos área da nossa vida que a gente precisa ser aperfeiçoado, que a gente precisa ser curado. Quero convidar você, não deixe de vir. Inscrições ali atrás, você que está nos ouvindo ao vivo, www.ibbr.org.br. Vou repetir, www.ibbr.org.br. Eu sei que Pastor Alan está lá em Portugal, em Porto agora. Pastor Alan, me ajuda, já digita aí para a gente o endereço do e-mail da igreja. Você pode também abaixar o app da igreja, ou então você pode se inscrever aqui. Pastor, não consegui. Então venha na sexta-feira, começa às 9, chega mais cedo, você faz a inscrição na hora, tá bem? Amém. Amém, queridos, estamos em Curitiba, Paraná. Eu quero aproveitar para deixar um abraço para todo o povo de Portugal que nos acompanha, também Moçambique e Angola, países de língua portuguesa, e todo esse povo brasileiro espalhado sobre a face da terra. Temos recebido mensagens da Suécia, da Espanha. Em Portugal temos aí o Pastor Alan estudando em Aveiro até meados de 2020. E eu quero indicar também a Igreja Viva Portugal, do Apóstolo Fábio, na ilha de Madeira, em Funchal, e também em Portugal. Se você entrar na internet, você vai buscar aí a Viva Portugal, Apóstolo Fábio. Algumas pessoas me pedindo socorro da Europa. Pastor, eu preciso fazer a libertação, preciso que me ajude. Ele é a única pessoa treinada junto com o missionário, pastora Érica e Samuel, na Itália, na região de Cesena. Também o pastor Fabiano Nicodemo aí, da Igreja Batista de Cesena e de Rímini. Nós estamos aqui em Curitiba, Paraná. Igreja Batista de Bom Retiro, uma igreja que tem por missão abençoar a sua vida. Eu quero convidar você para nos visitar. Hoje nós estamos recebendo uma família do Rio de Janeiro e também um irmão de Mato Grosso. Então sejam bem-vindos. Nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772, aqui no bairro do Bom Retiro, e você vai ser muito abençoado, amém? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre medo, sobre como enfrentar o medo e também os seus distúrbios. Eu estava em julho agora em Portugal, nessa igreja Viva Portugal, fui dar um treinamento lá em Funchal, é uma região da Ilha da Madeira, e durante esse treinamento, junto com o apóstolo Fábio, bispa Daniela, manifestou numa senhora um demônio, um espírito de medo. Na hora, espírito de medo, eu te repreendo em nome de Jesus. Houve uma manifestação muito forte, e aquela moça aprisionada dentro daquela jaula espiritual maligna foi liberta. O medo, naturalmente, ele não só vem por uma questão espiritual. O medo, ele funciona como mecanismo de defesa. O medo é um grito interno que denuncia uma ameaça. Algo está te ameaçando, você tem medo. Mas o medo, ele ativa o desejo de você reagir. Por exemplo, um exemplo bíblico. Por que Jacó mandou seus filhos irem comprar comida no Egito? Porque eles tinham medo de ficar com fome, de morrer de fome. Por que nós saímos de um lugar por outro? Por que algumas pessoas fogem de relacionamentos abusivos? Por que algumas pessoas enfrentam os seus problemas? Por causa do medo. Mas todo medo, qualquer medo que você tenha, o medo de ficar desempregado, o medo que você tem de sair à noite, todos eles são ativados, são startados, são iniciados pelo medo de morrer. A história do medo, ela começa depois do pecado. Gênesis 3, o homem peca. E a primeira expressão do pecado chama-se medo e vergonha.
Ele disse: ouvi tua voz soar no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Antes do pecado, essa palavra não existia, o medo não fazia parte da história do ser humano. Existe um medo que é racional. Pastor, eu tenho medo de voar. Eu não tenho medo nenhum de voar. Aliás, se há um lugar que eu me sinto segura, é no avião. Porque eu sou filho do oficial da Força Aérea, meus irmãos são da Força Aérea, meu cunhado é piloto também, e eu fui da Força Aérea quase 31 anos inteiros. Então, se tem um negócio que eu sei que não vai dar errado, é o negócio do avião. Ah, pastor, mas já vi avião cair. Eu sei que já viu. Agora, me lembra quando foi o último avião que caiu, me lembra aí. Me lembra um avião que caiu esse ano. Esse ano, você lembra de um? Avião grande. Não se tem por aí. Você lembra de um? Você lembra de um do ano passado, 2018? Quero que me lembre, hein? Agora, acidente de carro você vê toda hora. Hoje mesmo, aqui no contorno leste, um caminhão bateu no outro, morreu os dois. Então, eu não tenho medo de voar. Mas quem tem medo de voar, entra em pânico. Por quê? Porque ele não controla. Quando você dirige, você controla. Mas quando você não dirige, ainda mais quando quem entra no avião, por exemplo, é uma mulher, piloto. Você tem medo? Isso é verdade, gente? Mulher no volante, perigo constante. Isso é verdade, gente? Isso não é verdade. Você vê que até a seguradora, quando a mulher, ela é a motorista principal do carro, o seguro fica mais barato. Mulher é muito mais cuidadosa. Irmão maldoso fala assim, não, é porque quando a mulher bate, ela está tão devagar que não machuca. Mas não é, gente. O medo racional está aqui. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, estes que já estão em Hazazon Tamar, que é em Guede. Então Josafá temeu, pôs-se buscar ao Senhor, e apregou o jejum em todo Judá. Gente, Jerusalém fica a mais ou menos 30 quilômetros de Engedi, ou Engedi, como dizem os judeus. Engedi significa terra dos cabritinhos. É uma região onde tem algumas fontes de água. Ali sim tem um que nós chamamos de oásis, mas é um lugar bonito demais ali, onde as cabras montesas ficam lá. E está muito perto de Jerusalém, e vem 3 nações, gente: Moabe, Amon e Edom, os habitantes de Seir. É como se falasse assim com você, ó, você perdeu tua casa e ela vai ser executada amanhã. Ó, você vai passar por essa rua aqui, não tem jeito, você vai ter que passar, e tem uma gangue que está vindo aí, alguém vai vir com raiva para te destruir. Isso é um medo racional, gente. É um medo razoável, é um medo, porque existe de fato uma ameaça. Você é Vasco, vai jogar contra o Flamengo hoje, um time que não perde 19 partidas. É razoável que você esteja tremendo de medo, é razoável. Agora tem aquele medo exagerado, baseado em uma ameaça real, mas desproporcional ao perigo. Não podemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Era verdade. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Verdade. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Aí é mentira. Por quê? Porque você está com a tua autoestima tão baixa que você já começa a ver o inimigo que tem, ele é maior que você. Mas você começa a se enxergar menor do que realmente você é. Esse é um medo exagerado. É um medo que foge daquilo que a ameaça, não é proporcional à ameaça. É aquela pessoa que tem medo de, tudo bem, eu tenho medo de afogar. Não, mas a água só dá aqui na cintura. Não, mas eu continuo com medo de me afogar. Então é um medo exagerado. E tem aquele medo irracional, que é o terceiro, é o medo de algo que não existe. E quanto aos que de vós ficarem, eu porei tal pavor nos seus corações, nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. E fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir, e cairão uns sobre outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir. Levítico 26, de 36 a 37. Esse é o medo irracional. Você tem medo de quê? Não sei. Pessoas que experimentam um transtorno que nós chamamos de síndrome do pânico. Quem tem síndrome do pânico tem medo de ter medo. A síndrome, ou esse transtorno, traz ao coração aquilo que Levítico 26 diz.
Um exemplo para você é quando Gideão, ele tem um exército de 32 mil homens e ele tem medo. Gideão tem medo. Não fica pensando que ele não tem medo, ele tem medo, ele está malhando trigo no lagar. Você pega Juízes capítulo 6, conta a história do anjo que aparece para ele. E ele tem medo o tempo todo, e ele está ali testando o medo dele. Deus fala, vai, ele, não, deixa eu colocar um novelo de lã aqui. Se aquele novelo terminado, passar a noite, encharcado pelo orvalho, e a parte de fora seca, eu entendi que foi o Senhor. Aí Deus faz do jeito dele, ele vai dormir, não fique irritado não, vamos esperar mais um dia. No dia seguinte eu quero aquele novelo seco e em volta tudo molhado, e acontece. E aí quando ele vence o medo para atacar, ele está com o exército de 32 mil, quer dizer, 32 mil contra 130 mil, ele fala, vai, tá bom, vamos tentar chegar lá, vai que a gente encontra um beco ali, espreme eles, mas Deus fala assim, você tem muita gente, pega quem está com medo e manda embora. Ele separa 22 mil, ele fica com 10 mil. 10 mil dá para fazer uma frente? Depende. Contra 130 mil, ele fala, você tem muita gente, leva até a fonte, manda beber. Ele vai beber na fonte. E ele separa 300 para lutar. É interessante que aqueles 300 vão com o quê? Vão com um jarro, com uma tocha, com uma espada e uma trombeta. Aqueles 300 botaram para correr 130 mil soldados. Então aquele espírito de medo, ele atingiu aqueles inimigos de maneira que eles fugiram e foram desbaratados sem que ninguém os perseguisse. Esse é o medo irracional. O medo faz com que o corajoso trema diante da ameaça. O meu coração está dolorido dentro de mim, terrores da morte caíram sobre mim, temor e tremor vieram sobre mim e o horror me encobriu. Você tem medo de Deus? Porque eu não tenho medo de Deus. Porque Deus é meu Pai, que me ama. E Deus me ama. Mas Deus também te ama. Só que esse relacionamento quebrado entre você e Deus, essa instrução que você recebeu durante a vida, de que Deus é mau, de que Deus te pega na curva, de que Deus vai te destruir, que Deus tem uma cinta na mão, tem um chinelo para bater em você, faz você se afastar do Senhor. No início do ano eu recebi uma imagem de uma irmã, uma fotografia pelo WhatsApp. Ele falou o seguinte, quando o religioso erra, ele fala o seguinte, meu pai vai me matar quando souber. Quando o filho de Deus erra, ele fala, eu tenho que correr agora para o meu pai, que meu pai vai resolver o problema que eu causei. Essa é a diferença entre filho e religioso. O temor do Senhor não é algo que me afasta de Deus, não, gente. O temor do Senhor é algo que me afasta do pecado. Eu tenho temor do Senhor, por isso eu me afasto da iniquidade, eu me afasto do pecado. É por isso que eu me cubro com o sangue do Cordeiro. O corajoso, ele fica amedrontado diante do enfrentamento da morte. Jesus, no jardim do Getsemane, ele diz o quê? A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus está dizendo que a morte não é boa. Porque em todo tempo ele vai dizer, importa que o Filho do Homem seja levado aos escribas e fariseus, e que ele seja morto. Importa que ele sofra na mão. Pedro, em capítulo 6 de Mateus, fala assim, isso nunca te acontecerá. Ele diz, para trás de mim, Satanás, porque não cogita nas coisas dos homens, e nem na coisa dos céus, mas apenas na coisa dos homens. Era necessário que Cristo morresse. Isaías 53 diz, como ovelha muda, ele seria levado aos seus tosqueadores. Para quê? Para ser esmagado. Salmo 22 diz que agradou ao Senhor moê-lo por causa de nós. Por causa das nossos pecados, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Só que mesmo ele nascendo para isso, ele diz para Pôncio Pilatos, para isso nasci, para isso vim ao mundo. O Natal, gente, não é desde o seu princípio uma festa cristã. A festa cristã é a festa da Páscoa. Não a Páscoa judaica. A Páscoa onde o Cordeiro, Páscoa nossa, como diz o apóstolo Paulo, foi sacrificado. Ele sabia, ele falou, para isso vim ao mundo. Foi para isso que eu nasci, para morrer. Você repara que os evangelhos, só 2 falam do nascimento, do Natal. Mas os 4 se concentram aonde? Na morte de Jesus. Não se apavore. Não tenha medo. Interessante
que a maioria dos medos que nós temos. Quantas vezes você já teve assim, falar, agora eu não vou escapar? Já teve isso? Já passou por uma situação dessa? Agora não tem mais jeito. Você pensou isso ou não pensou? Então você não está aqui agora, gente. Deu jeito ou não deu jeito? É por isso que Jesus fala para você não se preocupar com o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã vai trazer a resposta dele. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros, e um exército maior do que o seu, não tenham medo. Pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: ouça, Israel, hoje vocês vão lutar contra os inimigos. Não se desanimem, nem tenham medo, não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos, para lhes dar a vitória ou a derrota, gente? Vocês estão entendendo isso? Existe uma vocação vencedora para a gente. Eu gosto muito de ler, eu falei domingo pela manhã aqui, o livro do Apocalipse. E o livro do Apocalipse fala que o Cordeiro venceu. E o Cordeiro cavalga como vencedor para vencer. Gente, se tem um vencedor do livro do Apocalipse, é Jesus, o Cordeiro de Deus. E ele está assentado, nós cantamos aqui a canção, ao que está assentado e ao Cordeiro, seja a honra, a glória, o louvor, o poder, o domínio, a majestade pelos séculos dos séculos. Venceram com eles os seus santos, lavados no sangue do Cordeiro, eu e você. Não tenha medo. Quando você encontrar problemas maiores do que você, quando você olhar e investigar o problema, assim, mas são mais fortes. Eu encontrei carros e cavalos, um exército maior. Pastor, o senhor não faz ideia do problema que eu estou enfrentando. Sei. Gente, é interessante que a gente chega numa fase da vida, a gente já teve experiências com o Senhor. Já tive experiências de pessoas que caminharam comigo em fé no Senhor. Eu estava falando com o Fred ontem, quando ele me ligou chorando: pastor, sou o primeiro a saber. Estou indo buscar meu filho, ele teve alta. Gente, nem por um minuto, não passou pela minha cabeça algo diferente. Por que eu não tenho medo? Porque eu tenho um pai. Eu tenho tentado ensinar isso para a igreja. Deus não se intimida por causa dos nossos problemas, por causa de um caroço, por causa de um diagnóstico, porque, pastor, meu marido, minha esposa. Aprende a dar uma voz de comando no mundo espiritual, traz de volta o que se perdeu. Ezequiel 37, Deus pergunta: poderão reviver esses ossos? O profeta diz: tu sabes. Mas que Deus fala: tu sabes uma conversa. Profetiza. Vale de óculos, assim osso, assim diz o Senhor. Junta o osso com o osso, a pele com a pele, a cartilagem com a cartilagem. Gente, a Bíblia diz que se levanta um exército numeroso. Ele ora. Quando eu vejo, por exemplo, Josué capítulo 10, Josué dando uma voz para o sol e para a lua. Não houve dia como aquele dia em que Deus ouviu a oração de um homem. Isso tudo foi escrito para eu crer. Mas por que nós não cremos? Por que tem tanto medo? Porque nós não conhecemos o Deus da Escritura. Nós não conhecemos. Nós não experimentamos Deus. Experimentar é ter experiência de fato. Seja ousado. Não se apavore. Alguns sintomas do medo. Número 1, aprisionamento na impossibilidade. Uma pessoa que tem medo diz assim: não é possível, não vai dar. Gente, em um ano, nós compramos um terreno e alugamos um terreno que é mais do que o dobro da nossa propriedade. Como é que não vai dar? Não vai dar se eu tiver que fazer, aí não vai dar.
Mas eu estou convidando um Deus que fez os céus e a terra. Como é que não vai dar? Me diz como é que esse Deus... Gente, pensa num Deus invicto. Até a morte ele venceu. Se esse Deus não poupou o seu único filho que ele ama, não vos dará também com ele juntamente todas as coisas? Opera um ciclo fechado de raciocínios. A pessoa não raciocina bem não, perde a razão. O medo faz com que os nossos raciocínios, eles não se comuniquem mais. Prende cada um de nós num sentimento de incapacidade. É uma lógica que inviabiliza avanços de vitória. Ah, pastor, eu nem vou lá conversar com ele, porque esse emprego não vai ser meu, né? Tem outro. Sabe quando você vai fazer aquela prova de vestibular de matemática? Aí você chega na sala, todo mundo é japonês. Você fala, essa vaga não é minha. Gente, o medo inviabiliza. Eu nem vou jogar a partida de futebol, eu já sei que vou perder. Eu nem vou entrar no ringue, eu já sei que eu vou tomar um murro e vou cair. O medo tira de nós a capacidade de avanço, enaltece a força do inimigo, ignora o poder de Deus. O medo faz com que a pessoa acredite mais na mentira do diabo do que na verdade de Deus, sabia? O medo, ele produz em nós amnésia. Mas você sabe, lembra de quantas vezes Deus te livrou? Na hora que o medo chega, você esquece disso. Eu lembro, Arthur, meu filho, teve uma lesão cerebral, nós não sabíamos disso. Durante a quimioterapia que ele fez, pequeno ainda, ele tomava uma quimioterapia intratecal, ela entra aqui pela medula espinhal, e ele teve assim um quadro muito feio, mas muito feio. O médico falou assim, ó, ele teve um AVC, ele tinha 1 ano e pouquinho. E naquele dia, eu me recusei a ouvir o médico, talvez a psicóloga diga assim, isso é fuga, ele não quer enfrentar o problema. Não, na verdade eu não podia enfrentar o problema, não sou médico. É uma questão cerebral. Nem o neurocientista, nem o médico da neurociência não resolvia. Eu falei, vou apelar para quem? Para Deus. E eu só lembrei do versículo. Naquele momento, gente, naquele lugar, dentro do hospital, eu me dobrei de joelhos, eu falei, eu levanto meus olhos para o monte. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Gente, quando eu profetizei essa palavra de Deus, na hora, meu filho abriu o olho e começou a chorar. O médico, não entendi, mas eu entendi, me dá ele aqui. E levei ele embora. O medo faz você esquecer de quem é Deus. O medo faz você olhar para essa tua carne fraca, velha, impossibilidades. É isso que o medo faz. Esses sintomas podem levar à depressão. Eu vou falar sobre 3 casos aqui: depressão, estresse e pânico. Eu quero passar por todos eles. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre, porque a minha vida está gasta na tristeza. Ele está deprimido ou não está, gente? Os meus anos de suspiro, a minha força descai por causa da minha iniquidade. Os meus ossos se consomem, estou esquecido no coração deles. Sou como morto, sou como um vaso quebrado, eu não tenho utilidade, eu fui descartado. É isso que ele está dizendo. O medo aqui consumiu o rei Davi. Aquele homem que enfrentou o gigante, aquele homem que lutou com o urso, aquele homem que lutou com o leão, aquele homem que pela mão, a gente quando está apaixonado, ele faz cada maluquice, né, gente? Ele pela mão de Mical, ele mata 200 filisteus. Pensa no homem que todo mundo cantava canção, ele mata os 10 milhares. Ele está apavorado aqui, o medo. Mais do que isso, o medo deprimiu, a depressão. Você está vindo com um carro, já viu aquela placa, depressão na pista? É um momento em que você está vivendo aquela vida tranquila, você tem uma queda, e quando você vai para dentro do buraco, tudo que é pequeno fica grande.
a depressão é uma enfermidade. Causas químicas, causas biológicas, razões emocionais, perdas, estresse e também espirituais. Esse ano eu e o pastor Marcos, num tratamento, uma ou duas vezes tratamos uma pessoa que manifestou espírito de depressão. Era demônio. Não é só questão química, porque também é químico. Não é só questão fisiológica, biológica, emocional. Era uma questão espiritual e vocês vão ver o que acontece. Se eu não conseguir falar hoje, eu vou falar na semana que vem. Medo leva à depressão e as causas da depressão bíblicas, eu pego 3 nomes aqui, Jonas, Moisés e Elias, que viveram e passaram por quadros de depressão, segue um profundo desapontamento e desilusão. Jonas não queria que o povo da Síria sofresse, ou melhor, fosse beneficiado com a misericórdia do Senhor. Ele ficou decepcionado. Por quê? Porque Deus concedeu misericórdia a um povo que ele queria que fosse para o inferno. Tratando assim, de uma maneira mais simplória. Moisés, intensos períodos de estresse e hiperatividade. É um homem que começava a trabalhar às 6 da manhã, ia trabalhar quando o sol se põe. Jetro, sogro dele, por isso que o sogro da Bíblia é sempre gente boa. Mas também tem sogra gente boa. Tá bom? A sogra de Ruth não era gente boa, gente? Era ou não era, gente? Noemi era gente boa. Arrumou um marido para ela. Não é verdade, gente? E ela vem a ser bisavó do rei Davi. Mas vamos continuar. Moisés, ele trabalha demais. E nunca descansa. Acabou caindo em depressão. Todos eles vão repetir: mata-me, é melhor viver do que morrer. Todos eles vão dizer isso. Eu não sou melhor do que meus pais, tira a minha vida. Já cansei. Elias entra dentro de um buraco. Depressão coincide com exaustão física e emocional. Ele está se achando solitário. Só sobrou eu. Cadê os outros crentes aqui? Todos os crentes de meia tigela. Deus, calma, que eu levantei 7.000. O judeu, é interessante isso. A Páscoa judaica, em Israel, todo Israel, ele celebra de uma maneira muito inteligente, muito interessante. Eles deixam uma cadeira vazia. Eles deixam a porta aberta e eles colocam um cálice para tomar o vinho da Páscoa, para comer aquele pães asmos, os pães com ervas amargas. Ninguém senta lá. Aquela cadeira é para Elias. Os judeus estão falando assim para Elias: nós também não nos dobramos a Baal. Nós sabemos que aquela cadeira está sendo preparada para o Messias. Eles não receberam. Jesus diz: a tua casa vai ficar deserta, até que digas bendito que vem em nome do Senhor. A mentirosa vontade de morrer. Peço-te, pois, ao Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Jonas 4:1. Gente, nós passamos por situações que falam assim: pastor, quero sumir. Queria que Deus me levasse, eu queria que o arrebatamento fosse agora. É por isso que você lê. Quando você lê a carta de Paulo aos Tessalonicenses, as 2 cartas, ele fala muito sobre o quê? Sobre a segunda vinda. Porque a segunda vinda do Cristo será com ao som de trombeta, no piscar de olhos, um vai ser levado. Porque eles estão sofrendo. Eles estavam na expectativa tão grande de Jesus vir, que alguns não estavam trabalhando. Falaram assim: aquele que não trabalha também não coma. Todo mundo tem que trabalhar. Ele está preparando o povo, porque aquela igreja de Tessalônica estava sofrendo demais. Então quando você fala assim: nós estamos sofrendo, mas o Messias vai voltar. É por isso que a figura do Messias, ela fica muito mais evidente em momentos de quê? De sofrimento. Repara que Jesus fala o seguinte, quando ele diz assim para os apóstolos: não ficará pedra sobre pedra, porque eles estão ali passeando, Mateus 24, andando no templo. E ele fala assim: olha como é que é bonito, Jesus, está vendo isso aqui? Vai sobrar nada, não vai ficar pedra sobre pedra. E ele fala: quando será e que sinais haverá da tua vinda? Ou da chegada do reino? Ele fala: olha, filho vai se levantar contra o pai, nação contra nação, você vai ouvir de guerra, de rumores de guerra. E ele começa a falar, e ele diz o seguinte: e haverá
sofrimento tamanho, que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma alma se salvaria. Ou seja, vai ser um tempo de perseguição extrema. Vai ser um período assim que a igreja vai ser perseguida. Não vai ser essa molezinha. Vou deixar claro. Não vai ser assim, ai pastor, eu vou para o céu, os anjinhos batendo asa. Não vai ser isso. Gente, pegue as 7 trombetas da ira do Senhor. Leia sobre as 7 taças da ira de Deus derramadas, sobre os 7 juízos selados, sobre os ai da terra. É um juízo de Deus contra o pecado. É isso que está acontecendo. Hoje o povo chora mais porque perdeu. Pega um garoto adolescente, uma jovem. Chora porque roubaram o celular, porque o celular quebrou, mas não chora porque perdeu a virgindade. Eu estou ficando assim, impactado. As pessoas dão valor àquilo que não tem valor. Descontentamento da vontade de morrer dá depressão. Pastor, quero morrer. Depressão. Deus colocou aqui dentro, sabe do que, pastor Valmir, aqui? Eternidade. Aqui em mim, dentro de você, há algo chamado eternidade. Se você quer morrer, alguma coisa está errada aí dentro. Pede para o Espírito de Deus soprar vida em você. Colocar a chama dentro de você. Que morrer, que nada. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse, já basta ao Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Elias tinha acabado de vencer os 450 profetas de Baal e as 400 profetisas de Azerá. Pensa um homem que tinha vencido. Ele botou lá um altar, Deus manifestou um poder, desceu um fogo do céu, queimou tudo ali, queimou tudo. Lambeu até o rego com água. Ele sai dali. Solidão. Olha para mim aqui. Você que não tem igreja, você que não tem pastor, você que anda sozinho, qualquer hora a depressão vai te pegar. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso da Dani, eu preciso do Carlos, eu preciso do Marcos, eu preciso do Valmir, eu preciso do Nil, eu preciso do Joel, eu preciso do Maurício, eu preciso de vocês, e vocês precisam de mim. Somos igreja. Porque quando tudo está dando certo, gente, a igreja só precisa de uma direção. Mas quando tudo é errado, ou você acha que a gente não experimenta dia ruim? Experimentamos. Todo mundo aqui é gente. Pastor não entrou aqui dentro, não. Pastor recebeu um traje espacial de astronauta, hermeticamente fechado, nada acontece com ele. Acontece. Só que eu não fico de mimimi. Só que eu aprendi a reagir. Só que eu sei que o meu Redentor vive. E você tem que aprender a clamar nesse Deus. A morte, como enganoso desejo, eu sozinho não posso levar todo esse povo porque é muito pesado para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixe ver o meu mal. Números 11, Moisés e o dever de sustentar. Aqui ele não está sozinho apenas, ele está sozinho carregando um monte. Ele está sozinho carregando gente reclamona. Já viu, já andou com gente que reclama, gente fofoqueira? É horrível. Não vai dar certo. Não vai, é por isso que Josué, ele já sabia da lição. Em Números 11, Moisés está pedindo para morrer. Ele tem razão. Ele tem razão. Aquele povo não era fácil, não. Em Números 13, Deus vai abortar a missão. Eu estou te dando a terra prometida. Eles chegam lá, não é para nós, não é para o nosso bico. Então vocês vão morrer no deserto. Você quer o deserto? Cuidado com aquilo que a sua boquinha fala. Quer morrer no deserto? Então morre no deserto. Terra da promessa é para gente que profetiza a vitória e que acredita que o Senhor que prometeu, Ele é poderoso para dar aquilo que prometeu. Gente, presta atenção nisso.
Em Números 13, daqui a 2 capítulos, Israel vai sofrer um dos piores, mais tristes dias. A partir desse dia ele vai ficar assim, ó, girando. Já viu gente que gira e não sai do lugar? Pastor, minha vida, estou vivendo em ciclo. Casamento não dá certo, a vida afetiva não dá certo, a vida financeira não dá certo. Eu nunca saio desse buraco. É gente que reclama, que murmura da vida, que reclama de Deus, que duvida de Deus, que tenta ao Senhor. Quando chega o tempo de Moisés, pode parar. Nós vamos rodear 6 vezes de boca calada. Calado! Lembra disso? Não abra a boca. Eles rodeiam 6 dias em volta. Gente, quando chega no 7º dia, na 7ª volta, ele fala, agora grita ao som da trombeta. As muralhas caem. O medo leva à depressão. O medo leva ao estresse. Estresse é o indicador que define a pressão máxima de um organismo que aguenta sem se deformar. Eu tirei isso da física. Lei de Boyle-Mariotti. Fiz ciências da aviação, então eu trabalho nessa área, engenharia aeronáutica. A asa do avião, ela tem uma capacidade, se você olhar assim, ela fica, de repente, quando você vai, por exemplo, tem uma manobra, looping. Como é que é o looping? Você dá a volta assim, tem montanha-russa. Quando você faz o looping, você ganha altitude, você mergulha o avião e você puxa o manche. Quando você puxa o manche, ele vai pegando uma força G, ele vai... Você olha para a asa, aquele metal está todo enrugado. Ela não estressa. Porque se houvesse estresse, ela ia quebrar. Por que a asa do avião não quebra, gente? Porque ela não é submetida ao estresse de um negócio chamado arrasto. Eu não quero... Bom, esquece tudo que eu falei. É para você saber o seguinte. Estresse, então, é o máximo... É a força máxima que você resiste sem quebrar. Pronto, é isso. Olha como é que funciona o estresse. Preste atenção nisso. Você sofre uma ameaça. Já viu gente que já acorda assustado? Já teve um sonho assim? Que você acordou e falou, vai acontecer. Sonho com a desgraça, sonho com um problema. Alguém estava te perseguindo. Pronto. A ameaça, ela faz o teu cérebro ser inteligente. Quando o teu cérebro entende que aquilo que você vai encontrar é uma ameaça, ela joga automaticamente algo no teu corpo chamado adrenalina. Sabe aquela pessoa agitada, que está sempre com adrenalina, parece o Pastor Lobo? Adrenalina. É uma química que altera o teu corpo, para quê? Para fazer você. O sangue vai para os membros superiores ou inferiores, aumenta a velocidade psicomotora, ou seja, a minha capacidade de lutar ou de correr, ela é aumentada. Para quê? Exigindo uma ação imediata. Agora o que acontece? Quando aquela ameaça na minha cabeça fica disparando aquele gatilho toda hora, ameaça, adrenalina, velocidade psicomotora, reação. Ameaça, adrenalina, velocidade psicomotora, reação. O que acontece? Chega uma hora que o corpo cansa. Gente que vive achando que o dia de amanhã vai ser uma desgraça, aquela pessoa estressada, que sempre está combinando os seus pensamentos e dizendo o seguinte, não vai dar certo, entra em estresse. Há uma disfunção, aí sim, depressão, ansiedade e pânico. Qual é a questão da ansiedade? A ansiedade, o ansioso é alguém que duvida de Deus. É por isso que Jesus diz, não andeis ansiosos. Deixa que o amanhã traga as suas respostas. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode aumentar 1 segundo a sua vida? Você consegue? Você consegue aumentar? Você pode aumentar a sua estatura? Ou seja, a ansiedade, ela está combinando comigo e avisando para mim
que aquela ameaça é maior que meu Deus. E pior do que isso, aquela ameaça vai me engolir. E Deus não está nem aí para mim. Leva a síndrome, aí entra a síndrome de pânico. Conjunto de sinais e sintomas. É uma manifestação clínica. É um sentimento incontrolável de medo, repentino e muitas vezes desmotivado, que vem com uma ansiedade sobre eventos antecipados. Ou seja, eu tenho medo daquilo que não existe. É isso aqui que é a definição minha, mas é a definição do pânico. Pânico espiritual. E se dizia que quando um espírito mau vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito mau se retirava dele. Esse espírito, o que você acha que era? Como é que esse espírito mau entrou em Saul, gente? Como? Como é que esse espírito aqui, gente, vai matar Saul? Esse espírito aqui vai levar ele ao suicídio. Saul, aqui é só o capítulo 16. No primeiro capítulo de 2 Samuel, ele se mata. Então, se você não trata isso, seja espiritualmente, seja através da medicina, gente, quero muito que você esteja aqui na Policlínica da Alma, de verdade. De verdade. De verdade. É feriado. A não ser que você trabalhe num lugar assim, que o teu chefe diga assim, não, é uma área assim, que não pode parar. Venha, porque nós vamos tratar disso aqui. Um espírito mau se retirava dele. Uma síndrome universal, haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. Haverá na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Estamos apenas no início do princípio das dores. Porque o medo vai aterrorizar a humanidade. Vocês estão entendendo isso, gente? Jesus não está deixando aqui ninguém. Ai, Deus. Ele está querendo dizer o seguinte. Infelizmente hoje, até os próprios crentes defendem bandidos. Infelizmente. Infelizmente hoje os crentes aprovam pecados. Hoje eu tive que entrar num grupo de crentes para dizer isso é pecado. Eu tive que entrar. Um jeitinho, aqui eu estou pregando aleluiado, mas fui educado. Mas eu quero dizer, gente, vocês não estão vendo o que vocês estão tratando aqui? Porque o mundo, Atos 17, diz que a igreja virou o mundo de cabeça para baixo. Agora não, é o mundo que está virando a igreja de cabeça para baixo. Então a igreja hoje, ela é obrigada a, não, vamos, pastor, se o senhor continuar assim, a igreja não vai encher, então deixa vazia. É claro que eu quero que a igreja cheie. Eu quero levar todo mundo para o céu, e quantas mais pessoas levar, melhor. Mas eu não posso ficar alisando pecado de jeito nenhum. Porque no final Deus vai cobrar de quem? Do bonitinho aqui. Medo de sentir medo. As cordas da morte me enredaram. As torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do inferno me envolveram. Os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição clamei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. No seu tempo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Esse salmo é extraordinário, o Salmo 18. É um salmo onde o salmista está aprisionado. A partir do verso 4, quando Davi fala, eu clamei ao Senhor. Gente, Deus se levanta. A partir daqui ele vai falar assim, ele fica tão fortalecido que ele diz assim, no Senhor eu salto muralhas, eu passo no meio de um batalhão. Ao fiel tu te mostras fiel. Ao íntegro tu te mostras íntegro. Ao perverso tu reages à altura. Gente, esse salmo é extraordinário. Ele vai dizer, eu vou perseguir meus inimigos, eu vou alcançá-los, e eu só vou voltar quando eles estiverem debaixo dos meus pés. Alguém que constrói com Deus uma certeza de vitória é impressionante. Lê em caso o Salmo 18, lê em voz audível. Libere uma voz profética desse salmo sobre a sua própria vida e manda o medo embora. E para encerrar, eu quero citar apenas o Salmo 23,
a segurança e o descanso de quem tem por Deus um Senhor que funciona como um pastor de ovelhas. No Salmo 23, você é uma ovelha, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque a tua vara, o teu cajado me protege, me consola e me conforta. O Senhor prepara uma mesa farta diante dos meus adversários. Eu tive num lugar chamado Baden-Württemberg, na Alemanha. Eu estava descendo de Frankfurt, de Stuttgart, e meu voo saía de Milão. Então, nós viemos descendo do sul da Alemanha, íamos passar pela Suíça, até chegar, não tinha passagem de trem. Não, a gente vai de carro mesmo, vou te levar de carro. E aí, aquela missionária, irmã Luciana Schuchede, seu marido órgão alemão, me levaram, e quando nós estávamos descendo a Floresta Negra, nós encontramos um lugar que era um abrigo nazista. Foi um abrigo nazista na Segunda Guerra, um local onde uma tropa de soldados viveu ali, só que hoje é uma igreja. Eles me levaram, eu conversando com eles, eles falam muito bem inglês, o alemão fala muito bem inglês. Aí eu falei que era pastor, vi um livro daquele contrabandista de Bíblia. Falei, eu conheço, ele é brasileiro. E ela me levou num quarto do Salmo 123, onde ela orava. E ali, cada versículo do Salmo 23, tinha ali uma expressão do amor do Senhor. O Senhor é meu pastor, aí tem um pastor com uma ovelha assim, ó. Nada me faltará. E pastos verdejantes e águas tranquilas. O Salmo 23 tira de nós a agonia. O Salmo 23 pega todas as coisas que estão descontroladas e coloca na mão de um Deus que controla tudo. O Salmo 23 pega meus medos e coloca assim, ó, Deus coloca o medo no bolso dele e fala assim, relaxa, que eu estou contigo. Sabe que há pela frente pastos verdes e águas tranquilas, caminhará sobre veredas justas, superará o medo dos vales da sombra da morte e de quaisquer adversários, enfrentará o futuro com certeza de que será alvo da bondade e da misericórdia, porque a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Eu bem sei que a bondade e a misericórdia do Senhor me perseguirão. Gente, você tem síndrome de ser perseguido, pastor? Acho que alguém está me perseguindo. Eu também acho. Sabe quem está me perseguindo? A bondade e a misericórdia do Senhor. Estão atrás de mim, eles querem me alcançar. E eu corro, eles vêm correndo atrás de mim. E eu tento fugir, eles me perseguem. Misericórdia do Senhor é quando Deus pode te tratar segundo o seu caráter, mas Ele trata segundo o caráter dele. Porque Ele é bom. A misericórdia está dizendo que Deus podia te punir, mas Ele prefere te amar e te perdoar. A bondade do Senhor fala do caráter dele. Olhe para mim, Deus é bom o tempo todo. As coisas ruins acontecem com a gente, sabe por quê? Porque o homem é mau, porque nossas escolhas são tolas, porque as nossas decisões não são fundamentadas na Escritura Sagrada. Nós sofremos porque nós mesmos plantamos veneno na nossa horta. Nós plantamos ervas daninhas. Por isso que a gente sofre. Mas Davi está dizendo ainda que eu tenha feito bobagem, a bondade vai me perseguir, a misericórdia vai me perseguir. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos orar. Quero orar por você que veio para cá com medo, ameaçado. Pastor, vim aqui, era uma ameaça. Essa ameaça pode ser traduzida em muitas coisas. Um casamento, uma solidão, um filho, um problema financeiro, uma enfermidade. O que te ameaça? Qual o medo que você tem? Qual o medo que você tem? Nós vamos orar por esse medo, então. Nós vamos fazer esse medo bater em retirada. Quero orar por você, que tem buscado ao Senhor, e tem buscado as respostas de milagres que só o Senhor pode dar. Só Deus pode te dar. Querido, olha e fala, isso é bom.
você que nos ouve pela internet, preste atenção nisso. Se você bate em portas que não abrem, isso é bom, porque é a oportunidade que Deus está te dando para você conhecer Ele como você nunca conheceu. Em João capítulo 9, há um jovem cego de nascença. E quando você está passando por situações difíceis, sempre aparecem os amigos de Jó dizendo que a culpa é tua. Interessante isso. E os discípulos perguntam assim: quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus diz: vocês não sabem o que estão falando. Nem ele e nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Que você está doente, é para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Se tu creres. Eu ando com fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e creia que Ele vai se mover, vai te galardoar. Fé. Deus, Ele faz milagre em quem precisa de milagre. Se a tua vida está boa, que você não precisa de milagre, fica aí no teu lugar. Precisa de milagre que nem eu, vem para o altar. É aqui que Deus faz milagre. Pessoas que impressionaram Jesus não foram grandes estudiosos da Bíblia, não foram os fariseus, não foram os escribas, não foram aqueles mestres religiosos, não foram os pastores daquela época, os teólogos. Foi gente simples como você e como eu. Foi gente que ousou tocar no manto. Foi gente que ousou falar assim: diz uma palavra, meu servo vai ser curado. Pessoas que receberam o favor do Senhor, o milagre do Senhor. Foi pessoas que insistiram em dizer: o Senhor é o meu Deus. Foi pessoas como Zacarias, velho, avançado de idade, e Deus diz para ele: Deus ouviu a tua oração. Pega esse teu medo, joga ele no lixo. Pega essa tua intimidação, essa tua ameaça, manda ela embora da tua vida. Diga em nome de Jesus: sai da minha vida. E clama para que o Senhor Deus venha operar na sua vida. Amém? Vem aqui à frente, vamos sair do seu lugar. Vem cá, vamos orar. Pastor Marco vai orar pela gente. Nós vamos orar por você. Você que nos segue aqui nesse canal ao vivo, ou pelo canal Osvaldo Lobo, ou pelo canal IBBR, coloque o seu pedido de oração. Nós vamos orar por você. Essa igreja aqui ora de verdade pela sua vida. Vem cá, Pastor Carlos, me ajuda aqui. Chama esse povo para frente aqui. Vamos orar, dá um passo mais à frente. Vem cá. Isso. Vamos levantar um clamor. Diga agora no seu coração. Diga agora. Diga para Deus o que você quer. Conta aí, só você e Deus. Só você e o Senhor. Conta aí. Fala para Ele. Deus vai ouvir você. Pastor Marcos. Vamos orar. Como o pastor disse, vamos mandar embora todo medo, tudo aquilo que nos paralisa, tudo aquilo que diz que nós somos derrotados, tudo aquilo que gerou medo dentro do teu coração. Você vai dar uma ordem, você vai dizer: sai em nome de Jesus. Esse medo não deve estar no teu coração. Se você tem abrigado medo no teu coração, na tua mente, por qualquer coisa, por uma enfermidade, por uma disfunção, mande embora em nome de Jesus. Se aproprie da verdade desse Salmo 23, que o Senhor é contigo, que Ele é o meu pastor, Ele é o teu pastor, e nada vai nos faltar. E nada vai nos faltar, porque Ele nos leva a pastos verdejantes. Ele nos prepara uma mesa na presença dos nossos medos, dos nossos inimigos, e Ele manda tudo embora, porque Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus na nossa vida e na nossa história. Amado Espírito Santo de Deus, nós como igreja do Senhor, Pai, nós agora invocamos o Teu nome, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Decidimos aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus, lançar fora todo medo na nossa vida, todo medo na nossa mente, Pai, aquilo que tenta nos roubar nossa fé,
o medo que tenta nos paralisar, o medo que diz que nós não vamos vencer, que está dizendo para nós que nós não vamos conseguir, que tenta nos levar para um lugar de tristeza, que nos leva para um lugar de depressão, de pânico, de medo. Nós rejeitamos agora em nome de Jesus. Bata em retirada, saia em nome de Jesus. Todo medo nós lançamos fora agora, diante do Senhor, Pai. Nós nos colocamos aos pés da cruz, e na cruz, Pai, nós deixamos todo o nosso medo, toda a depressão, toda a fadiga, todo o estresse, todo o cansaço, todo o desânimo, em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. Sai da minha vida, sai da minha história, em nome de Jesus. Eu me aproprio agora, Senhor, das verdades ao meu respeito e ao respeito da IBBR, que nós somos sal da terra, que nós somos luz do mundo, que nós somos filhos benditos e filhos amados do Senhor, que nós somos dispenseiros da graça redentora de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Pai. Senhor, faz isso nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Nós decidimos romper com medo. Nós decidimos aqui nessa igreja romper com todo medo, Senhor, na nossa vida e na nossa história, e nós liberamos uma palavra profética, Deus, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa história. Nada vai nos parar, nenhum medo, em nome de Jesus, porque o Senhor é conosco, a mão do Senhor está sobre a nossa vida, o favor do Senhor é sobre nós, e principalmente porque o Senhor é o meu pastor, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor bem forte.